De volta, meu povo querido. Olha, a SMTU realizou uma fiscalização na garagem da Global Green para verificar as condições dos veículos. Mais de 10 ônibus estão impedidos de rodar por problemas de manutenção. É verdade. E sobre isso, a gente vai conversar agora ao vivo com ela, Amanda Amorim. Muito boa tarde para você, Amanda Amorim. Conta a história aí, o que é que aconteceu? Mais de 10 ônibus, né? Que história é essa? Conte-nos tudo, não nos esconda nada. Vai! Exatamente. Muito boa tarde para você, Mário César Filho. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o Alô Amazonas. Nós estamos aqui na zona leste da cidade para falar de um assunto que é de interesse público, sim. A falta de manutenção no transporte público, Mário César Filho. Os colaboradores, os motoristas e até mesmo os cobradores da empresa de transporte Global Green foram pegos de surpresa na manhã desta segunda-feira. Uma vistoria que aconteceu exatamente aqui, no Terminal 5, que fica no bairro São José. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Mário César Filho, chegaram na manhã desta segunda-feira, por volta das 6h30, e iniciaram uma vistoria surpresa. Eles começaram a monitorar toda a situação e começaram também a checar os carros. Pelo menos 12 ônibus foram impedidos de circular, de acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Durante esta vistoria, eles notaram, Mário César Filho, a falta de manutenção no motor dos carros. Além disso, sabe o que foi checado também? Uma situação que chama muito a atenção até mesmo dos usuários do transporte público. Eu vou pedir aqui para o meu cinegrafista, o Jefferson Salles, para ele mostrar exatamente o que foi checado durante essa vistoria. Os pneus dos carros. Os agentes notaram que os pneus estavam carecas, os motores estavam em péssimas condições e devido a essa questão, sabe o que aconteceu? 12 ônibus foram impedidos de operar na capital amazonense. Mas a população não foi prejudicada, Mário César Filho. Sabe por quê? Porque automaticamente os ônibus foram substituídos. Mesmo assim, a empresa Global Green alega que 10 ônibus foram impedidos de operar. Mas o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana disse que foram 12 ônibus. A população em si foi pega de surpresa na manhã desta segunda-feira. Muitas pessoas que estavam se preparando ali na manhã de segunda-feira para se deslocar até o seu trabalho ou até mesmo para um compromisso pessoal. Isso porque eles tiveram uma certa dificuldade para pegar os ônibus da empresa Global Green. Pessoas que estavam nos pontos de ônibus e até mesmo aqui no Terminal 5. Houve um certo atraso, mas a população concorda com essa fiscalização. Eles alegam que realmente essas fiscalizações precisam acontecer, até porque nós já relatamos aqui no Alô Amazonas muitos casos que foram registrados referente ao próprio transporte público. Vamos ver se esse usuário vai falar conosco para tentar relatar essa situação. Não é fácil. Olá, muito boa tarde, com licença. Na manhã de hoje, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana realizou uma vistoria aqui dentro do Terminal 5 para checar as condições dos ônibus. O que o senhor acha? A gente percebe que tem um ônibus aqui ao lado, parado, e a gente nota aqui, são péssimas as condições. Você é de acordo com essa fiscalização? Eu apoio. Eu apoio. Apoio. Como é que é o transporte público quando ele está em movimento ali? O senhor consegue ouvir o barulho no motor? Como é que está a questão dos pneus? Mas eu já tenho navegado de ônibus que ele já não tem mais força, aí ele só vem assim, trou. E a votação é uma votação diferente, né? O senhor sente medo? Eu sinto. E parece assim que já vai pregar, vai deixar a gente pelo meio da viagem. Difícil, hein? É difícil. O senhor é a favor dessa fiscalização? O senhor acha que precisa acontecer mesmo? Precisa. Não dá para continuar, né? O senhor já viu nos noticiários da TV A Crítica casos de ônibus que passaram por situações difíceis? Eu já tenho assistido. O senhor assiste? Eu assisto. Como é que o senhor se sente como usuário que paga ali pela tarifa?
Complicado, hein? É complicado, complicado. Não dá para ficar. Não. Como é seu nome? José Albenes. José? Albenes. Aí, ó, o seu José relatando aqui que realmente é uma situação bastante complicada, viu, Mário César Filho? Como ele chegou a mencionar aqui no nosso link ao vivo, todas as vezes quando ele entra no transporte, ele consegue ouvir um barulho estranho no motor e realmente não sabe se o ônibus vai ficar pelo caminho. Olha só, esse outro ônibus chegando aqui no Terminal 5, olha só como é que tá as condições dos pneus. Realmente é uma situação muito precária, a população já não aguenta mais conviver com isso, eles pagam pela tarifa e pagam também por uma tarifa cara. E olha só como é que está a situação dos carros. São esses carros que circulam pela capital amazonense e realmente não oferecem nenhuma segurança para a população. Durante essas fiscalizações, 12 ônibus foram impedidos de operar, viu? Mas a Global Green relatou através de uma nota que 10 ônibus foram impedidos de circular. Ônibus que foram automaticamente substituídos para não afetar a população amazonense. Essas fiscalizações devem acontecer em outras empresas até o fim deste mês. Eu volto com você, Mário César. Amanda Amorim, pois é, o negócio é desse jeito, dessa forma, dessa maneira. Ainda bem que substituiu, porque a dúvida que eu tava, viu, Amanda, e você que está em casa, era essa, olha, 12 ônibus foram impedidos, mas será que eles conseguiram substituir, né, esses ônibus? E aí você está trazendo a informação aqui que sim. E aqui eu dou, olha, o seguinte, pau que dá em Chico, dá em Francisco. A gente vai ao que precisa levar, vai e aplaude o que precisa ser aplaudido. Parabéns à SMTU por essa fiscalização. E é preciso ter essa fiscalização todos os dias. O que não pode é a gente continuar pegando busão, né, Amanda? Você já deve ter pego muito busão, né? Eu já peguei muito busão na minha vida, na época de estudante. Eu ficava lá no fundão. Eu era da turma que ficava lá no fundão e eu ainda fazia pagode, ainda fazia um pagode lá no fundão, não sei onde é que você sentava no busão, se você era daquela que ficava atrás ou se era a mais comportada, hein, Amanda Amorim? Olha, Mário César Filho, eu tinha uma mania há pelo menos 4 anos a ficar na parte de trás do coletivo. Era uma forma de me manter mais segura, porque a gente sabe que toda vez quando o coletivo está em movimento, o motorista às vezes acaba freando de forma brusca e isso dificulta muito porque, não sei se você já percebeu, mas dentro do coletivo a gente não tem um cinto de segurança ali para dar um suporte, uma segurança justamente para o usuário do transporte público. Aí você fica ali à mercê dessa situação e precisa de todas as formas se segurar, se manter ali seguro, porque não sabe o que vai acontecer durante toda a viagem. A partir do momento que o ônibus acaba ali subindo numa ladeira, há uma certa dificuldade, então eu sempre acabava optando a ficar na parte de trás do coletivo. Hoje em dia eu já não pego, né, mais ônibus, não sou usuário do transporte público, mas eu entendo como é a situação, é uma situação bastante difícil, porque a gente sabe que muitas pessoas sofrem com essa falta de manutenção no transporte público, pagam por uma tarifa cara e inclusive não tem, né, uma recompensa que deveria ser satisfatória. Afinal, as empresas necessitam dessas fiscalizações, não dá para um ônibus circular com essas condições precárias. Isso traz um risco muito grande para a própria sociedade, não só pela madrugada, mas durante todo o dia. A gente já relatou aqui no Alô Amazonas, por exemplo, Mário César Filho, eu que fiz uma matéria aqui no Alô Amazonas de um ônibus que estava trafegando na Torquato Tapajós. Os usuários estavam ali no coletivo, se deslocando para os seus trabalhos e de repente, sabe o que aconteceu? As rodas se soltaram. Agora você já imagina dentro de um coletivo e no momento desse percurso as rodas se soltarem? É difícil, só sabe realmente quem passa, quem é usuário do transporte público e quem paga pela tarifa.
A gente nota que realmente não há segurança, não tem cinto de segurança para o usuário do transporte público e fica muito difícil. Essas fiscalizações precisam acontecer sim, e são fiscalizações que devem ser permanentes, porque desse jeito não dá para ficar. Eu volto com você. É verdade, Amanda Morim, não tem cinto de segurança, mas é o seguinte, vá um cidadão comum andar no carro, dirigir aqui nas ruas da capital sem o cinto, é caneta, ele é multado na hora. Mas quem anda de ônibus não tem cinto, ferindo aí a legislação, nossa legislação de trânsito, e nada acontece. Pois é, viu, Amanda Morim, eu era da turma do fundão e o seguinte, eu entrava no ônibus com um perfume. Até eu chegar no fundão, eu chegava com 10 perfumes diferentes, que era lotado o negócio, e eu ia passando daquele jeito ali, né? E simplesmente você tem que ficar aqui, ó. Você vai assim, ó. E quando... Ih, rapaz, eu lembrei, quando eu tava voltando da escola, hein? Na época, quando eu voltava, todo suado, eu segurava assim, né? E aquele negocinho, e eu ia cochilando e dava umas pescadas. Quem nunca pescou no ônibus, hein? Quem nunca andou de busão não sabe o que é a vida. Não sabe o que é a vida. Olha essa história, meu povo. Caroline está prestes a ter um filho. Foi o que gritou uma pessoa que andava pela Rua F da comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova. Caroline é uma jovem que deu à luz a 2 bebês. Sabe quem foi que ajudou a fazer o parto dos gêmeos? Foram policiais da 12ª SICOM. Bruno Fonseca vai contar essa história pra gente agora. Põe na tela. Avenida F, comunidade do Mundo Novo, zona norte de Manaus, bairro da Cidade Nova. É aqui que nós estamos. E foi ontem, no domingão, por volta das 10h20 da noite, que a polícia, em patrulhamento, acostumada a fazer as abordagens policiais, se deparou com algo inusitado. Um homem desesperadamente chegou até a viatura, onde tinham policiais mulheres, policiais homens, e disse: Caroline está para ter os filhos. Foi então que a polícia se dirigiu até a casa da senhora Caroline Nogueira, que, acredite, estava para dar à luz. E detalhe ainda, a gêmeos. Foi aí então que a polícia se preparou e ajudou a fazer o parto dos gêmeos de Caroline. Esperaram aí o SAMU e encaminharam a jovem até a maternidade. Há outros casos, né, em que nós somos solicitados, independente da circunstância, né, a guarnição da VTR 6171, composta pelo sargento Almeida, segundo sargento Silvana Lopes e a cabo Janilene, estava em patrulhamento pela Rua F, na Avenida Mundo Novo, e se deparou com um cidadão informando que uma senhora, a senhora Caroline Protásio Nogueira, estava em trabalho de parto. Obviamente a guarnição se deslocou até a residência da mesma. Graças a Deus aí foi feito com êxito, né? A guarnição soube se comportar, né, da melhor maneira possível, prestar o apoio da melhor maneira possível, né? A Polícia Militar sempre vai estar presente, né, para todo e qualquer apoio, né, seja familiar, seja de qualquer eventualidade. Que coisa linda! E mantenha a imagem em tela cheia, por favor. Olha só os policiais aí militares. Essas crianças nasceram saudáveis e terão muitas histórias para contar. Né? Todo mundo pergunta. Eu, por exemplo, quase que nascia dentro de um fusquinha amarelo. De um fusquinha amarelo. Mas deu tempo chegar no hospital. Nem na maternidade foi, viu? Foi no hospital, mas quase que eu nasci dentro de um fusca. E aí, esses 2 bebezinhos, quando crescerem, vão contar a história. Olha, quem ajudou, quem realizou o parto da minha mamãe, né? Foi justamente policiais militares da 12ª SICOM. Já imaginou se essas crianças, se esses bebezinhos se tornam policiais militares, hein? Quem sabe, hein? Quem sabe? Mas que história linda, que história maravilhosa. E aqui o meu abraço, os meus parabéns a esses guerreiros da 12ª SICOM, os nossos amigos da Polícia Militar do Estado do Amazonas. Que bacana, hein? Volta aqui pra mim. Esse recado é para você, mamãe, sim, você que tem filho com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar. Ou você conhece também alguém que tem filhos com menos de 5 anos e trabalhou com carteira assinada antes de engravidar.
Pega o telefone agora e ligue para a Alfaprev, 982531339. Você pode vir a receber até R$4.000, mas atenção, é preciso pelo menos um registro na carteira antes do nascimento do seu filho, mesmo que esteja trabalhando atualmente, tá bom? Quer saber mais sobre isso? Não deixe de ligar agora para a Alfaprev. Pega o telefone, anote aí, presta atenção, 982531339. Esta empresa, lembrando, não presta serviços de advogados. Me traz as imagens lá do Cidade Nova, por favor, aí. O homem que mora nessa casa, não estou falando desse vagabal aí que está aí no portão, não. O homem que mora nessa casa acordou de manhã cedo e falou, Rex, chega Rex. Rex apareceu. Falou, Ralph, Ralfinho, chega Ralph, o Ralph apareceu. Quando falou, Tonton, cadê o Tonton? O Tonton não tava. Ah, o Tonton, cadê o Tonton? O Tonton não tá aqui, tá no quintal ou não? Tá na rua? Não. Levaram o Tonton. E agora, você tá vendo as imagens, já vai ligando para a polícia 190 ou 181. Daqui a pouco nós vamos trazer o relato, o depoimento do proprietário desse cachorrinho que foi levado no Cidade Nova. Segura, meu povo, que eu volto já já.